pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho com o José Messina. Ele é engenheiro de produção, formado pela Poli-USP. Ele também foi secretário de esportes em 2016. Ele é dono da empresa Unideias, que trabalha com eventos, cultura. E vamos conversar um pouquinho com ele a respeito sobre patrimônio, cidade de São Paulo. Tudo bom, Messina? Tudo bem, Fabiola, boa noite. Boa noite. Fala pra gente um pouquinho a respeito do que você pensa sobre a cidade de São Paulo, como que você acha que a gente pode inserir a cultura novamente na nossa cidade? Então, a visão que eu tenho, Fabiola, de São Paulo é uma visão assim bem grandiosa, né? Uma cidade continente de tão grande que ela é. E ela tem contrastes, ela tem situações de alto e baixo, quente, frio, torto, direito. Isso se representa nas ruas, nas vielas, nas ladeiras. E é uma cidade enjaulada. Na minha visão, nós estamos aqui morando na cidade, mas a gente tem uma sensação de jaula. A gente está nos condomínios que tem muros. A gente está nas casas que tem grades. Nós não estamos abertos para as ruas. Então, São Paulo é uma cidade que formou-se com muita imigração, com muita miscigenação, com muita interpessoalidade e que foi caminhando por um mundo de grade. E eu acredito que São Paulo pode, com a cultura, resgatar esse sentido de comunidade, de ser paulistano, de viver a cidade. A cultura é esse eixo de transformação da própria cidade, que se deixou enjaular e que agora ela vai voltar com uma série de coisas que a gente pode trazer para ela a ser de novo uma cidade muito agradável. Então, como que a gente pode trazer isso? A gente tem ações que em São Paulo são fáceis de entender e de fazer, mas que o poder público não prioriza, né? O poder público, as prioridades acabam sendo um pouco longe da necessidade. Eu dou uma ideia muito simples, né? Eu falo de sustentabilidade. É uma das coisas que a cidade precisa ser mais sustentável, ela precisa ser ter mais permeabilidade para evitar as enchentes. Mas uma ideia muito simples que eu vejo que São Paulo seria fantástico se a gente tirasse um número significativo de faróis das esquinas, porque o farol quebra com qualquer chuva, o farol possibilita que qualquer assalto seja feito quando ele fica desregulado o tempo, ou seja, muito tempo farol vermelho, possibilita que um assaltante venha e assalte. Então, qual que é a solução que cidades europeias têm que São Paulo seria muito bom fazer? Rotatórias. A gente enche São Paulo de rotatória. Vai acabar, o congestionamento vai diminuir, ou seja, menos poluição. Você vai ter rotatórios que vão ter árvores ou que vão ter jardins que podem ser cuidados pela própria população. Isso significa autorresponsabilidade, comprometimento com a sua própria rua. E você vai fazer com que o trânsito flua e tenha muito menos acidentes na cidade. Uma medida simples, delicada, que pode transformar a cidade, mas que tem que ter uma decisão política. Imagina se os 70 milhões que foram investidos para fazer aquela praça no Anhangabaú, a gente poderia ter colocado mais de 1.000, 2.000 rotatórias na cidade e a gente teria um impacto muito maior, né? Então, por aí. Né? Verdade. É que você vai mexer também com o urbanismo, né? Você mexe com o urbanismo, você começa outras coisas que poderíamos ser aqui em São Paulo. Se a gente tivesse um IPTU que fosse reduzido se os proprietários investissem, por exemplo, numa calçada que absorve chuva. Né? O cara troca a sua calçada, põe um material antiderrapante que absorva a chuva, a redução de 0,5%, 1%, X% do IPTU. Puxa vida, você vai incentivar a sustentabilidade, o meio ambiente mais bem tratado, mais bem adequado e, consequentemente, você tem um ganho, um benefício financeiro reduzindo o seu IPTU. Então, são medidas lógicas, de curto prazo. Em São Paulo nós temos sempre esse discurso, nós temos que ter um planejamento de longo prazo, de médio e longo prazo, e a gente esquece o curto prazo. Exato. E o curto prazo é que aflige a vida do paulistano. E aí o que acontece?
ficamos em casa, não saímos de casa. Então a cultura pode ser um eixo de transformação radical da cidade de São Paulo. Pensa, Fabíola, se à noite, em vez de ficar em casa, trancado, vendo televisão, se a gente não fosse para a rua andar até a praça, ou até a padaria, ou até a casa do vizinho, ou até a casa do amigo, andando à noite na rua. A gente não faz isso porque a gente tem medo. Com certeza. As ruas foram assaltadas por narcoterroristas. Então a gente não sai, mas a gente tem que ter segurança em si próprio primeiro, de não, eu vou até a casa do meu vizinho a pé à noite. Quando um eventual assaltante que iria assaltar aquela rua vê você andando na rua, ele já vai pensar duas vezes. E se você tiver com um cachorro, melhor ainda, que aí ele já pensa mais uma vez. Então são coisas pequenas. E a cultura, como é que entra nisso, né? Não é um hábito de andar à noite. Mas se a gente faz um festival de cultura popular na Praça X, no bairro Y, à noite, um festival de artesanato, um festival de manifestações artísticas locais. Perfeito. Vai incentivar... vamos ver aquele festival, ou um festival gastronômico. Vamos fazer um festival da coxinha, um festival do pastel, um festival do churro, festival da massa, o festival da pizza, lá na pracinha aqui do lado de casa. Vamos sair, vamos para lá no sábado, ou na sexta-noite, ou na quinta-noite? Vamos. A Itália, no verão, todas as noites tem manifestações culturais. O que acontece? A população toma as praças. Na Europa inteira, nos Estados Unidos, a população toma, e que é dela. Ou seja, a coisa pública é do cidadão. Hoje não. Hoje é do narcoterrorista, do narcotraficante, do assaltante.